Olá, me perguntaram sobre vitaminas para depressão. Gente, depressão é uma doença complexa, multifatorial, ou seja, tem várias causas diferentes que podem ser deficiências vitamínicas, deficiências hormonais, genética, situação de vida, um trauma. Então não tem como eu chegar aqui e falar assim, ó, toma essa vitamina que vai melhorar a sua depressão. Seria uma irresponsabilidade minha fazer isso. O que eu acho interessante vocês entenderem é que quais são as condições que podem causar depressão e que, se a gente tratar, vão contribuir na melhora disso? Percebe? É diferente. Então, ó, deficiência de vitamina D. Vocês sabiam que tem receptor de vitamina D nos neurônios? E que a deficiência de vitamina D, que na verdade não é nem um pouco uma vitamina, é um hormônio, né? Porque tem receptor no corpo inteiro, é um hormônio. Então, o hormônio D afeta a serotonina dentro do cérebro. Então, uma deficiência de vitamina D pode ajudar a piorar um quadro depressivo. Então, vamos melhorar a vitamina D. Insônia, deficiência de melatonina, pode atrapalhar e pode piorar estados depressivos. Então, dormir bem é essencial. Tratar a apneia, melhorar o sono, essencial para melhorar a depressão. Hipotireoidismo, grande causa de depressão, não diagnosticado, tá? Então, hipotireoidismo, importante a gente olhar, às vezes é um hipotireoidismo subclínico, e é um dos critérios de tratamento, se a pessoa tem depressão e tem um hipotireoidismo subclínico, que os exames não estão todos alterados, só alguns, e a gente tem que tratar, isso está em guideline, ok? A menopausa aumenta sintomas de depressão, aumenta o risco de depressão em mulheres e homens. Então, hipogonadismo, né, deficiência de testosterona em homens, mesmo mais novos, pode precipitar uma depressão, e tratar isso pode melhorar uma depressão. A deficiência de vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 pode ser tão grave ao ponto de dar sintomas psicóticos, alucinações em algumas pessoas. Então, a pessoa é diagnosticada como esquizofrênica, porque está tendo alucinação e, na verdade, é uma deficiência de B12, deficiência de B1, né, de tiamina. Algumas pessoas têm deficiência de metilação no cérebro. E a metilação é importante para a metabolização de neurotransmissores. Então, os neurotransmissores são a dopamina, serotonina, noradrenalina. E eles são metabolizados lento ou rapidamente. Tipo, eles são destruídos, são convertidos em outras coisas, né, no cérebro da gente. Isso tem muito a ver com a metilação. A metilação é importante no DNA. Eu chamo de colocar um chapeuzinho de metil. Isso protege o DNA. Mas isso também ativa e inativa algumas enzimas. Então, se você tem uma metilação inadequada no cérebro, no seu corpo, você pode sim ter mais tendência a ter sintomas depressivos e a não responder a um tratamento com antidepressivo. Então, um bom exame que a gente faz para ver a metilação é a homocisteína, que é um marcador de risco cardiovascular. Às vezes a homocisteína está muito alta, e isso sinaliza para a gente que a metilação não está legal. Né? Então, a gente tem que olhar lá para a vitamina B12, para a vitamina B9, que é o folato. Então, aí a gente consegue repor metilfolato, metilcobalamina, que são as formas metiladas das vitaminas. Algumas pessoas, por exemplo, vocês não devem tomar essas vitaminas sem prescrição médica. A gente está conversando, isso não é uma prescrição médica, tá? É uma orientação geral a título de curiosidade. Mas algumas pessoas tomam metilfolato e podem ficar agitadas ao ponto de ficarem muito incomodadas. E aí a gente repõe niacina, que é B3, e isso melhora até rapidamente, tipo, em 15 minutos. Então, às vezes a pessoa toma B9, precisa da B9 metilado, não se sente bem e fala, esse remédio me fez mal, não preciso dele. Precisa, só que você precisa de outras coisas também. Então, quando a gente fala de metilação, a gente precisa de magnésio para fazer as enzimas funcionarem, a gente precisa de vitaminas do complexo B em formas metiladas, que são, pelo menos as que precisam ser metiladas, né? Para ter uma ação melhor onde a gente precisa. E avaliar caso a caso, né? A gente tem testes de metabolômica, tem testes de ácidos orgânicos na urina, não é a minha especialidade, mas eu tenho estudado bastante sobre isso, acho muito interessante. E até a nutrigenética, na genética da pessoa, a gente consegue identificar algumas mudanças, né, mutações, polimorfismos, que vão mudar o perfil de neurotransmissores, tendendo a ter sintomas depressivos. Olha que loucura. Tem mulheres, por exemplo, que não é na cabeça o problema, é no intestino. Na verdade, tudo começa no intestino, gente. Sempre tem uma contribuição do intestino. Mas, por exemplo, uma mulher com intolerância à histamina, né, por deficiência da DAO, que é a deaminoxidase, é uma enzima que metaboliza a histamina. Essa mulher vai ter crises de irritabilidade, enxaqueca, diarreia, intestino ruim, vai ficar enfesada, literalmente. Ó, pra você ver. Uma coisa lá no intestino que, se você resolver, vai melhorar o comportamento da pessoa.
né? Uma deficiência de progesterona vai fazer com que a mulher tenha uma predominância estrogênica. Não porque ela tem excesso de estrogênico, mas ela tem falta de progesterona ou uma dissincronia. Eles não estão sincronizados no ciclo menstrual. Ela vai ter TPM grave, vai ter tendência a ficar mais depressiva, a TPM mais agressiva. Aí você repõe a progesterona na forma correta, na dose certinha, ela vai melhorar os sintomas. Então não tem como eu responder qual vitamina é boa para depressão, porque essa resposta não existe. O que existe é um paciente que tem um histórico, que tem uma genética, que tem exames, e aí a gente tem uma consulta e é difícil. Não é fácil, e às vezes a gente tem que lançar mão desses testes mais complexos, caros, para conseguir enxergar onde está o problema. Né? A gente pode até fazer um podcast sobre isso. Vou chamar a Camila para fazer um podcast, vamos ver se ela topa, tá? Que ela é especialista nisso, vocês vão gostar dela. Mas então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a complexidade e me perdoem por não dar uma resposta direta, porque não existe essa resposta direta. Um abraço.